Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Elaine Cruz e hoje nós vamos falar sobre o vídeo anterior. Eu encontrei uma pessoa e ela me perguntou: Elaine, como que eu faço para que eu escolha a minha única coisa, sendo que eu tenho mesmo muitas coisas para fazer? Sabe? A vida demanda muito de mim, o meu dia é muito consumido. Então, eu venho falar para vocês que talvez o que eu falei para ela também vai servir para alguém aqui. Então, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim, ó: para viver a sua única coisa, você vai ter que aprender a dizer não. Nós temos que aprender a dizer não, para que nós possamos viver a nossa única coisa. E para dizer não, às vezes nós vamos ter que aceitar também o papel de vilã da história, certo? Ou seja, a gente vai ter que sair da síndrome da boazinha. E como que a gente sai da síndrome da boazinha? A gente vai ter que aprender a dizer não. Sabe por quê? Porque a síndrome da boazinha, ela não faz a gente ser mais amada pelas pessoas. Ela simplesmente faz a gente ser esquecida, mas esquecida por nós mesmos. Nós acabamos por nos deixar, nos esquecer de tantos sims que a gente fala para os outros. Quanto mais sim a gente dá para o outro, é um sim, é um não para nós. O sim para o outro, o sim para a demanda do outro, o sim para resolver o problema do outro, sempre será um não para a sua vida, para resolver o seu problema, para resolver o problema de alguém de dentro da sua casa. Sempre, quando você der um sim lá fora, será um não para dentro da sua própria casa. E às vezes não é só a casa que eu falo física não, gente. É a casa também, a casa aqui, ó. A casa nós, sabe? Nós somos a nossa própria casa. Então, se a gente fica sempre falando sim para a casa dos outros, a gente acaba falando não para a nossa própria casa. Então, a gente vai ter que aceitar, sair da síndrome da boazinha, falar não para as pessoas. E por que a gente tem tanto essa necessidade de falar sim para os outros? Sempre o que é do outro tem muito mais emergência do que o que é nosso. Sempre o que é do outro sempre é muito mais importante do que nós, do que as nossas coisas. Por que nós temos? Porque desde a infância nós somos condicionados desde a nossa infância. Sabe quando a gente queria agradar a professora, a gente queria agradar nossos pais, a gente queria chegar em casa com um boletim que tirava 10 e os pais, nossa, parabéns, a professora também na escola, nossa, parabéns. Então a gente vem com esse enraizado desde a nossa infância, da gente querer agradar. A gente sabe que quando a gente era criança, a gente fazia alguma coisa boa, a gente ganhava uma recompensa. Então a gente vem com isso condicionado na nossa mentalidade depois de adulto. Então eu tô aprendendo isso. Eu falo para vocês, é assim, eu passei muito tempo falando sim. Passei muito tempo falando sim. Eu lembro exatamente que eu vi as pessoas que falavam não e assim, não acontecia nada com elas. E eu sempre com medo. Nossa, se eu falar... Eu falo assim, no âmbito empregatício, sabe? No serviço. Sempre, pede pra Elaine. A Elaine fala sim. E pedia para outra pessoa que falava não, não acontecia nada. Eu ficava, gente, mas como? A pessoa não sempre fala não, a pessoa nunca pode. E a pessoa chegou em mim e falou, sabe por quê? Eu já tenho os meus compromissos. Eu cumpri o meu horário de trabalho e eu tenho os meus compromissos. Se tivesse falado antes, se organizado, ok. Para mim não teria nenhum problema, mas fora isso, a resposta é não, porque eu já tenho meu compromisso comigo, eu já tenho meus compromissos na minha casa, eu já tenho meu compromisso com a minha família. Então, a resposta é não. E eu não. Eu, Elaine, eu deixava de compromisso com a família, eu deixava de ir em churrasco com a família, eu deixava de cumprir. Se eu falasse assim, vou levar minha filha para passear, olha, eu não vou poder ir, filha, levar você para passear, porque a mamãe vai ter que ir trabalhar num dia que não era meu, certo?
então eu dava sim lá para fora e dava o não para dentro da minha própria casa. Depois que eu aprendi a entrar nesse papel de vilã, gente, a história muda. Eu falo para vocês, não é fácil, tá? Mas não se amedrontem. Depois é libertador quando você passa a falar não. É muito libertador. Sabe por quê? Traz muito mais leveza para a nossa vida particular, para o nosso eu. Sabe? O seu eu particular vai ficar mais leve. A sua vida com a sua família vai ficar mais leve. Então passem a dizer mais não lá para fora. Vamos supor, se alguém te chama, você combinou com seu filho e com seu marido que vocês iam passar um domingo em casa assistindo um filme, comendo uma pipoca em família. Chega alguém, não sei da onde, e fala: nossa, vai lá para casa, eu vou fazer um churrasco, eu vou fazer um almoço. Vai para lá. E seu marido e seu filho já está esperando esse tempo só entre vocês há muito tempo, que eles já vêm pedindo. E o que é que você faz? Você vai lá e fala: não, tudo bem, eu vou sim. Você nem consulta, você nem pergunta se a sua família quer ir, quer estar lá. Sendo que você nem se lembra que você combinou com eles de passar uma tarde de domingo com a sua família, comendo pipoca, assistindo um filme, só vocês três. Então você disse sim lá para fora, com medo de desagradar. Nossa, se eu não for, se eu não disser sim, depois a pessoa não vai mais me convidar. Se eu não disser sim, essa pessoa vai virar a cara comigo. Então a gente vive dizendo sim para os outros pelo medo de perder. Então você escolhe perder aquele momento com a sua família e vai escolher passar um tempo no meio das pessoas que depois nem vão se lembrar de você direito. Não é porque ela se lembrou de te convidar para um almoço que aquilo ali vai ser mais importante de você estar na sua família. Então é sobre isso, gente. A gente saber o momento da gente dizer não. A gente vai ter que aprender a dizer não. E às vezes dizer não vai doer, nem sempre vai ser fácil. Ah, eu só digo não para algumas coisas que nem importam. Não, às vezes a gente vai ter que dizer não. Vamos supor, se você for chamado para uma entrevista de emprego. Você foi chamado para uma entrevista de emprego. Você foi chamado por 2 empresas. Você vai ter que escolher uma, você vai ter que dizer não para uma. Você vai fazer os prós e os contras, você vai ver os prós e os contras. Qual a empresa que vai ser melhor para mim? Qual a empresa que vai ser, que entra mais no meu dia de vida, na minha vida hoje, eu olhando para a minha vida hoje, qual a empresa que seria melhor? Você vai ter que dizer não para uma delas, não vai ter como você escolher as 2. Então você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que se colocar entre 2 caminhos, do sim e do não. Mas para cada sim que você diz lá para fora, é um não que você diz aqui para dentro, para você mesmo. E eu digo então uma frase, eu vou deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A frase para vocês é: o dia em que você aprender a dizer não, sua vida começará a dizer sim para você. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então até o próximo vídeo, até mais e lá vamos nós!